Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 12. E Jesus dizia-lhes: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus contêm o que chamamos de Sermão do Monte, que nos revela os princípios da justiça divina. E no texto que li, Mateus 5, do 3 ao 12, nas bem-aventuranças, nós temos o mais fiel retrato de Jesus Cristo. O Senhor, ao ensinar as bem-aventuranças, estava se revelando e mostrando que, assim como Ele é, aqueles que se dizem cristãos também devem ser. E é conhecendo e vivendo o Sermão do Monte que vemos como a justiça de Deus é totalmente diferente da justiça do homem e infinitamente maior, pura, santa, sagrada e perfeita. O Senhor, no Sermão do Monte, está nos convidando para termos fome e sede de justiça. A essência do ensinamento do Senhor em todo esse sermão é a fome e sede de justiça, pois a condição fundamental para se ter uma vida santa em todos os sentidos é exatamente essa: ter fome e sede de justiça. A vida espiritual de um verdadeiro cristão dependerá durante toda a sua vida da sua fome e sede, seja pela presença de Deus, pela sua palavra e pela sua comunhão com o Senhor. Quando a fome de Deus desaparece naquele que se diz cristão, ele simplesmente morre espiritualmente. Portanto, é fundamental que aquele que professa o nome de cristão seja não só sensível ao Espírito Santo, mas também guiado por ele em todas as áreas de sua vida. O Senhor, ao nos revelar as bem-aventuranças, está nos dizendo que, se formos como elas, poderemos cumprir fielmente o seu Evangelho. Pois as bem-aventuranças traduzem a porta de entrada do reino dos céus. Eu repito, as bem-aventuranças traduzem a porta de entrada do reino dos céus. E por isso, o verdadeiro cristão é aquele que vive segundo as bem-aventuranças. O Senhor, ao chamar bem-aventurado, está se referindo à vida daqueles que, por seu profundo relacionamento com Ele, com sua palavra, receberam de Deus o amor, a proteção, a salvação e a sua presença constantes. Existem condições necessárias para recebermos as bênçãos do reino de Deus. Para recebê-las, nós devemos viver segundo os padrões de Deus, revelados em sua palavra, e nunca segundo os padrões do mundo. Viver segundo os padrões de Deus, revelados em sua palavra, e não segundo os padrões do mundo. Pois as verdades e valores do Evangelho de Jesus são espirituais e não materiais. E as verdades e os valores do Evangelho de Jesus sempre testemunham contra os valores e verdades do mundo. Pois o verdadeiro cristianismo nunca será amigo do mundo. Eu repito, o cristianismo verdadeiro nunca será amigo do mundo. E o Senhor, quando em Mateus 5,3, iniciando as bem-aventuranças, diz: Bem-aventurados os pobres de espírito,
porque deles é o reino dos céus, está nos revelando a primeira condição para recebermos o seu reino. Ser pobre de espírito é não ter nenhuma autossuficiência espiritual e depender totalmente do Espírito Santo, do seu poder e da sua graça. No versículo 4, o Senhor fala sobre os que choram. E chorar aqui se refere àquele quebrantado de coração, aquele que se entristece profundamente por causa de suas próprias fraquezas, quando se mede pelo padrão divino de justiça. É sentir tristeza pelo que fere e entristece a Deus. É ter os sentimentos em sintonia com os sentimentos de Deus. Ter os sentimentos em sintonia com os sentimentos de Deus. No versículo 5, os mansos são aqueles que são humildes e submissos diante de Deus. São aqueles que buscam o refúgio somente em Deus e que lhe consagram todo o seu ser. Mateus 5, versículo 6, contém um dos versículos mais importantes de todo o Sermão do Monte, pois nos fala sobre os que têm fome e sede de justiça. E como já disse antes, esta é a essência de todo o sermão, pois para se ter uma vida santa é necessário antes ter fome e sede de justiça. E é dessa fome e sede de justiça que dependerá toda a vida espiritual de um cristão. Em seguida, no versículo 7, Jesus fala sobre os misericordiosos. E os misericordiosos são aqueles que estão cheios de compaixão por aqueles que sofrem, seja por causa do pecado ou por outra aflição qualquer. Os misericordiosos desejam sempre acabar com o sofrimento, conduzindo os que sofrem a Jesus Cristo. No versículo 8, nós encontramos os limpos de coração, que são aqueles que foram libertos do poder do pecado e agora se esforçam para agradar e glorificar a Deus e serem parecidos com Ele. Os pacificadores, do versículo 9, são aqueles que se reconciliaram com Deus, que têm paz com Ele mediante a cruz de Cristo. São aqueles que se esforçam para que outros também alcancem esta mesma paz com o Altíssimo Deus. No versículo 10, nós encontramos os perseguidos por causa da justiça. Todos os que procuram viver de acordo com a palavra de Deus e serem, portanto, verdadeiros cristãos, sofrerão perseguição, rejeição e oposição. Os princípios do reino de Deus nunca mudam e este é um princípio essencial. Eu repito, os princípios do reino de Deus nunca mudam e este é um princípio essencial. Ou seja, aquele que procura viver segundo a sua palavra sofrerá perseguição, rejeição e oposição. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, nós vemos a mesma coisa quando ele diz que todos aqueles que querem viver segundo Jesus sofrerão perseguição. A perseguição, de uma ou de outra forma, é inevitável para quem quer viver o verdadeiro cristianismo bíblico. E a perseguição ocorre também por aqueles cristãos e igrejas infiéis aos ensinamentos de Jesus e ao seu Evangelho. Veja o que o Senhor nos diz no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 2 e 3. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Repito o versículo 3. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Estes supostos cristãos vivem valores tão diferentes do verdadeiro Evangelho de Jesus, que quando perseguem, marginalizam e até mesmo matam os verdadeiros discípulos de Jesus, acham que estão servindo a Deus. É quando eu aprendo que a pior perseguição vem de dentro da
própria igreja, daquela que diz ser cristã e não é. Eu então te pergunto, você persegue ou é perseguido? A sua resposta dirá para você mesmo quem você é. Eu repito, você que me ouve, persegue ou é perseguido? E a sua resposta para você mesmo te dirá quem você é. Reflita sobre isso e seja, antes de mais nada, sincero para com você mesmo, para que você seja, de fato, um verdadeiro cristão, vivendo não segundo o evangelho do mundo, não segundo o evangelho diluído, não segundo os padrões do mundo, mas segundo o único evangelho de Jesus. E eu repito mais uma vez, aquele que antes de mais nada, em seu início, prega o arrependimento para o perdão de pecados. Seja você perseguido do mundo, mas acolhido de Deus. Em nome de Jesus.